Estamos de volta ao Alma Querida. Doutor Adão, que sonho complexo, não? Pois é, não é, Dora? Você vê que o sonho, o que nós falamos no começo, daria para analisar uma vida inteira, né? Porque cada coisa que se fala de um sonho é como se fosse outro sonho, no dizer dos especialistas sobre a arte de interpretar sonhos, né? Meu querido, você que está aí, sabe que eu também tenho um sonho? Um sonho de você fazendo um telefonema. Você pegando o seu telefone e discando. E no meu sonho você não paga nada para fazer a ligação, porque você vai discar 0800. O 0800 é de graça, de qualquer lugar do Brasil. 0800 12 18 38. Sabe o que acontece no sonho? Você é atendido pelo Clube Amigos da Boa Nova. E aí você vai ser informado como é que você pode fazer para ajudar a Fundação Espírita André Luiz a levar adiante esse projeto de iluminar consciências através da rede Boa Nova de rádio, através da Rede Mundo Maior de televisão. Como é que podemos fazer para, no meu sonho, você ajudar a cuidar daquelas 1.500 ou mais do que isso que ficam lá nas casas André Luiz, que são crianças especiais que precisam de ajuda. Então, você sabe que no meu sonho você se transforma num colaborador. Você se transforma no co-produtor deste programa e de todos os outros da rede, ajudando. Olha, acesse um site, eu ajudo a construir, e você vai ficar sabendo mais. Olha, eu faço o possível para ajudar. Você pode ajudar também? Dora, pode ajudar também agora continuando aí? Com certeza. Qual é o último parágrafo que ele diz? Ele termina assim, tive algumas intuições sobre esse sonho, mas gostaria, se for possível, que tentasse analisá-lo para mim, o que o senhor já está fazendo. Bem, eu queria só dizer uma coisa, né? Que sempre o que me cativa, me impressiona, me deslumbra, é essa organização da pedagogia cósmica. Veja um irmão nosso, que nós não sabemos que vidas passadas ele teve, mas que tem alguns conflitos existenciais nesta encarnação, bem transparentes deste sonho que ele relata. Então, ele vem e entra em contato com a Rede Boa Nova de rádio e com a Rede Mundo Maior de televisão. Houve programas, aí ele decide fazer essa consulta via e-mail. É claro que não é só ele que está assistindo esse programa, se estiver assistindo, mas quantos estão assistindo este programa? E aí começam também a compreender que aquilo que acontece na nossa vida durante a noite, durante o nosso desprendimento do corpo, é uma revivência de coisas do passado com vistas aos propósitos do futuro. Então ele está aí elaborando, então ele diz assim, eu tive algumas intuições. Que intuições seriam essas, né? Se ele estivesse numa relação terapêutica, então nós iríamos perguntar, que intuições você teve? E estaríamos prontos para analisar os outros sonhos que ele ia trazer, porque ele ia falar. Então essas já seriam associações sobre o sonho. Ele iria falar uma opção de coisa e ia ser orientado a fazer o quê? Em primeiro lugar, lidar com esta realidade interior de uma pequenez sentida e uma grandeza desejada. Percebe? Que ele se projeta no apresentador, no treinador, em quem vai dar o show, no governo militar russo. Olha só, hein? Ele não poderia se identificar com o governo militar ali do Paraguai ou aqui por perto de... Não, é do governo militar russo. Só falta ele falar que ele havia sonhado com Auschwitz, com alguma coisa, com torturas e tal, etc. Mas a tortura aparece como? No apresentador que via Twitter maltrata alguém. E fica esperando o quê? Uma revanche. Ou seja, aquilo que semeares tu mesmo havereis de colher. A lei de Deus que está inscrita na consciência, que está explícita nos evangelhos que o Cristo nos trouxe, e que diz exatamente isso, tudo aquilo que você semeia, você colhe, faz com que ele tenha este sonho. Agora, o que seria importante ele saber? Que esta vida que ele teve é um desafio para ele. Perdoar mãe, perdoar pai,
perdoar irmãos, perdoar o mundo e ele ser capaz de amar. Porque o que está acontecendo? Ele está sofrendo as consequências de tudo aquilo que está no Evangelho que diz, né? Não faça outro que você não quer que faça a você. Tudo que você quer que se faça a você ao outro. Tá? Tudo aquilo que você faz para o outro é para você que você está fazendo. E nós sempre já explicamos nos nossos programas. Quem é o outro? Então, o outro é minha mãe? O outro é minha esposa? É meu esposo? O outro é o universo. Para qualquer coisa que você faça, qualquer exteriorização de um comportamento seu, qualquer exteriorização de uma energia sua, qualquer exteriorização de um sentimento seu, qualquer exteriorização de um pensamento seu, comportamento, sentimento e pensamento, é como se você fizesse isso em circuito fechado. Porque é como se você estivesse fazendo para você. Mas o mais importante de tudo é que você não pode fazer para você em circuito fechado. Você só pode fazer alguma coisa para você se fizer para o próximo. Muita gente pensa em fazer em circuito fechado. Quem é que tenta fazer coisas para si em circuito fechado? Um drogadito, por exemplo. Então eu uso droga e sozinho eu vou conseguir a minha felicidade. Eu vou fazer aquilo que eu quero para mim. Nunca vai conseguir. Você vai se fechando, se fechando, se fechando, até que chega um momento que você tem que vir para fora. Tem que vir para fora. Quando acontece isso? Quando acontece, por exemplo, uma internação involuntária. Como já me disse ontem mesmo um cidadão que veio pedir ajuda. Falando do irmão dele, né? E chegou um momento em que ele estava tão bêbado, tão alcoolizado, e que ele ficou sujo. Eu ia na casa dele, estava sujo. Cheguei na casa dele, ele não estava mais nem se mexendo. Então, eu o coloquei numa caminhonete e o levei para uma clínica. Ou seja, quando ele voltou daquela bebedeira, ele estava na clínica. Isso é uma espécie de um verdadeiro encarceramento, é uma internação involuntária. E o que vai acontecer nessa internação involuntária? Ele passa por uma crise de abstinência. Nessa crise de abstinência, ele sofre terrivelmente. Por quê? Porque ele tem que olhar que tem um guarda, tem um enfermeiro, tem um médico, tem um monitor, ele está cercado. Mas ele não quer relacionamento com o mundo exterior. Ele quer aquela história de fazer a felicidade em circuito fechado. Não existe. Aí ele passa pela síndrome de abstinência, toma remédios, às vezes até metido numa camisa de força, e ele tem que vir para fora. Quando vem para fora, depois que passa toda essa crise, ele está tomando remédio, o que ele tem que fazer? A prática tem que participar de grupo de psicoterapia, com outros doentes, com conversa com psicólogo, com médico, com assistente social, com enfermeiro, até que ele recebe alta. Se ele recebe alta, é sempre com uma indicação. Você precisa voltar para fazer parte do grupo, ou senão procure um grupo de anônimos. Alcoólicos anônimos, neuróticos anônimos, emocionais anônimos, comedores compulsivos anônimos. Vê na sua cidade onde você pode conseguir isso. E começa a fazer parte. Ou seja, ele é desafiado a sair do circuito fechado e começar a se relacionar. Ou seja, ele vai descobrir que tudo aquilo que você quer que se faça você ao outro. E a felicidade só pode derivar da sua relação com o seu semelhante e do amor ao próximo. E para você fazer esse amor ao próximo, você vai aprender, por exemplo, num grupo de anônimos, quem tem lá o primeiro passo. Nós chegamos à conclusão de que éramos impotentes perante a nossa dependência. E depois vem o segundo passo. Chegamos à conclusão de que havia um poder superior a nós. Ou seja, eu não sou onipotente. Eu sozinho não consigo. Eu preciso de alguém que tenha esse poder. É fora. Então você já começa numa relação com um poder superior. Aí vem o terceiro passo. Decidimos nos entregar a esse poder superior na expectativa de que ele nos ajudasse a resolver os problemas de nossa vida. Esses 3 primeiros passos é o amar a Deus sobre todas as coisas. E depois que você faz mais os 8 para completar 11, né? No 4º passo você vai fazer uma espécie de inventário das besteiras que fez. E depois você vai, como é que você vai fazer reparação para isso, e vai trabalhando isso, até que você consegue se superar. Aí você já não é mais um sistema fechado.
A própria física quântica diz que o sistema que não se comunica com outro sistema, ele entropiza. Entropizar, ou seja, é criar uma energia interna desagregadora que vai como que matando o próprio sistema. Agora, nós temos uma condição muito interessante, é que nós somos um sistema duplo. Todos nós somos um sistema dúplice. Você é um espírito num corpo. Você é a imagem e semelhança de Deus num corpo de carne. Você é luz num corpo que vai se tornar pó. Agora, a imagem e semelhança de Deus nunca vai se tornar pó. Como diz o ofício de encomendação dos mortos da Igreja Católica, né? Tem uma frase que diz assim, tu és pó e em pó te tornarás. Isso é um versículo de Gênesis, capítulo 2. Então, só que quem se torna pó é o Adão, né? A segunda criação. E Deus criou o homem, do pó da terra o criou. E não a primeira criação, Deus criou o homem, a sua imagem e semelhança o criou. Ele cria o homem, a sua imagem e semelhança, que nós chamamos de princípio inteligente, e põe na carne, na segunda criação, que vai morrer. Que Jesus depois disse para o Nicodemos, né? É necessário que o homem, para entrar no céu, nasça muitas vezes, é a reencarnação. Ninguém vai ver o reino dos céus se não nascer de novo. Então, meu querido, esse seu sonho fala dessa luta que nós temos, que é a imagem e semelhança de Deus em nós, contra o pó que vai se tornar pó. Então, aí nós aprendemos a nos relacionar com o nosso semelhante. E quando nós começamos a fazer isto, viu, Dora? E quando nós fazemos para você, alma querida, quando começamos a fazer isto, nós começamos a ser felizes. Mas para fazer isto, às vezes nós precisamos, como Jesus disse para Nicodemos, para ver o reino dos céus é necessário nascer de novo. Para quê? Para fazer aquilo que o Paulo diz, né? Aquilo que semeares tu mesmo havereis de colher. Só repetindo a lei de causa e efeito, a qual Jesus já havia feito referência. Então, nós vamos crescendo, nos enfrentando. Então, o sonho do nosso irmão diz o quê? Olha, eu sou um homem sozinho que trabalha numa fazenda. Eu sou uma criança sozinha, abandonada na vida de uma tia. Eu sou uma criança que teve uma mãe que fez distinção entre filhos. Eu sou uma criança que a única maneira de sobreviver é fantasiar que eu tenho um poder como se fizesse parte da hierarquia do governo russo. E não era só do governo. O que tinha importância lá? O comando militar. Então eu estava relacionado com o comando militar russo. Isso é o que a gente chama de supercompensação. Eu sou uma formiguinha e me vejo como um elefante. É a maneira que eu tenho de me bastar. Eu tenho uma outra solução para você. Quem se fizer humilde será exaltado. Eu tenho uma outra solução. O Paulo de Tarso diz assim, de mim mesmo nada posso, mas tudo posso naquele que me fortalece. Que é, dos anônimos, o primeiro passo, o segundo passo e o terceiro passo. Vamos nos entregar a uma energia superior. Quando nós fazemos isto, nós entramos em contato com um poder que não é nosso. E aí vamos descobrir que nós não estamos aqui para fazermos aquilo que nós queremos. Porque todos aqueles, pode até ser, meu querido, o chefe do comando militar russo. Todos aqueles que fazem o que querem, eu faço o que eu quero, que não tem aquilo que nós chamamos de submissão, todos os insubmissos, chega o momento que tem que fazer uma coisa drástica, que é esfregar o nariz no asfalto, esfregar o nariz no chão. Como nós dizemos, todo macho besta o que é? O feminino é a submissão, o masculino é a ação aqui. Só que a ação sem submissão é loucura. Então muita gente acha que o masculino não tem que se submeter. Tem, nós somos submetidos a Deus, sempre. Então, todo insubmisso termina com o nariz no chão. E aí você vai fazer como Paulo de Tarso fez, que era o insubmisso, era o protótipo do macho besta, e todo macho besta passa por uma experiência dramática, que é cair do cavalo. O Paulo caiu do cavalo. Essa expressão surgiu com ele, aliás, né? Na entrada de Damasco. E aí ele faz o casamento interno, que todos nós temos que fazer.
e que eu aconselho que você faça, que é a expressão da submissão. Senhor, o que é que tu queres? Ou seja, a tua vontade, que eu faça é a minha ação. Então, Senhor, eu quero fazer, mas eu quero fazer o que você quer. E será que nós somos capazes de fazer isto? Claro que somos. Um dia vamos conseguir falar como ele, Paulo, falou. Já não sou mais eu que vive, é o Cristo que vive em mim. Dora, temos mais algum e-mail? O senhor falou em drogodito, né? E temos um telespectador com uma dúvida a respeito. Nos enviou esse e-mail. Olá, Adão. Gosto muito do programa. Em um episódio, vi seu comentário que o perispírito de uma pessoa que utiliza drogas é monstruoso. Infelizmente, digo que utilizo. Não me considero um drogado ou dependente químico, pois não o utilizo diariamente, apenas em festas. Acho que seria uma dependência psicológica ou então influência de amigos e do meio. Mas me sinto vergonha disto e busco todo dia parar. Ainda não consegui, mas conseguirei. Gostaria que falasse mais sobre a relação de drogas e o perispírito. Se é possível restaurá-lo para sua condição normal e conselhos para facilitar, ajudar no abandono do uso das drogas. Muito obrigada. Bem, meu querido, eu queria dizer uma coisa para você. Existe uma palavra que é chamada de racionalização. Racionalização é uma coisa terrível. É nós encontrarmos razões para as coisas que não têm razão de ser. Olha, posso dizer para você o seguinte, né? Você está aí falando de droga, disso, daquilo. Não, eu não me drogo. É só uma cheiradinha nas festas. Não é nada disso. É só de vez em quando. Imagine isso. Todo mundo faz, por que eu não vou ser diferente? Todo mundo faz, por que eu vou ser diferente? O Paulo de Tarso, numa das passagens, ele fala assim, olha, seja diferente. Como é que ele fala para você ser diferente? Você vai procurar isso que eu falei, você não vai achar, né? Mas está escrito assim, não vos conformeis com o mundo. Ou seja, não viva conforme o mundo, seja diferente. Aí ele diz, mas transformai-vos. Olha, para você não ser igual a todo mundo, você tem que ser diferente. Então, para você ser diferente, você tem que mudar você. Agora, como é que você vai se transformar? Ele fala na sequência, transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Lembra que o Cristo disse assim, conhecereis a verdade e ela vos libertará? O entendimento é conhecimento. E renovação, né, pela renovação da vossa mente ou do vosso entendimento. Ou seja, vai procurar a verdade. Você está procurando, meus parabéns. Então, conhecereis a verdade e ela vos libertará. Então, pela renovação do vosso entendimento. E você vai conhecer a verdade. Que verdade? O Paulo continua. Para que possais saber. A verdade para você saber uma coisa, é sabedoria. Saber qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para você. Acontece que você sabendo qual é a vontade de Deus, qual é? É que você seja luz. Você foi criado para a luz, tá? Eu vim para que tenhas vida e a tenham em abundância, disse Jesus. Percebe? Você nasceu para a luz e nasceu para ser luz. Na realidade, você está destinado a ser anjo, arcanjo, serafim, querubim, Iesuá, Elohim, semideus, Deus. Jesus diz, sois deuses, isso que eu faço vós o fareis, e ainda mais. Então você está destinado a isto. Mas o que acontece? Você usa drogas. E aí você racionaliza. É só em festa, só de vez em quando, tal, etc. Mas o que você faz? Você tem que fazer uma coisa importante. Tomar consciência de que você não está aqui para fazer a sua vontade, mas a vontade de Deus. E para você fazer a vontade de Deus, você não pode viver pelo sentimento, mas pelo comportamento. Porque Jesus está dizendo assim, não estou me importando com o que você sente, quero saber o que você faz. Olha, se alguém te der um tapa na cara, ofereça o outro lado da face. Mas eu quero esbofeteá-lo, Senhor. Segura, ofereça o outro lado da face. Surpreenda o seu interlocutor, aquele que está com você no caminho, para que ele mude. Surpreenda para que ele mude. E aí
você vai desenvolver uma coisa que é chamada de vontade. Vontade é a capacidade de fazer o que é certo. Desejo é de fazer o que é gostoso. E o desejo que te impulsiona é material, é do corpo astral. A vontade é do corpo mais elevado que compõe o perispírito, que é do corpo átmico, é o corpo da vontade. Agora, o Paulo diz assim, se semeares na carne, colhereis corrupção. Carne é físico, etérico, astral e mental, que são essas partes do perispírito da matéria, que você tem que fazer em cada encarnação. Então usa droga. Se você usa droga, você densifica o duplo etérico. É como se ele fosse ficando seco, encarquilhado. Densifica o seu corpo astral. E outra coisa, vai ficando com uma cor negra, mais baixa. Porque, você veja, é sempre das energias mais inferiores. E você densifica o mental, ou seja, a sua mente fica escrava de imagens que trazem para você sempre a possibilidade de usar drogas. Ou seja, a imagem, nossa, como é boa aquela festa. Nossa, como é chato ir para casa e enfrentar aquela situação, aquela mulher, ou se não ir para o serviço e enfrentar aquele patrão. Então você fica com a mente conspurcada. Se semeares na carne, colhereis corrupção. Você conspurca, como eu gosto de dizer, você põe em cupim, você vai ter que descupinizar. Como é que você descupiniza? Noutra encarnação. Muitas vezes nascendo deficiente mental, débil mental, aleijado, estropiado, encarquilhado, ou senão com um corpo completamente defeituoso. Então aquilo que fica no perispírito vai se manifestar na matéria. Nós estamos chegando ao final de mais um Alma Querida, desta vez aqui com a colaboração da Dora. Estou muito feliz de estar aqui com você, tá? Muito obrigada. Uma alegria imensa. Até o próximo programa, se Deus quiser. Até o próximo programa.